Antes de tudo, fé. Depois de tudo, gratidão. E no meio, leia a Bíblia Cast. Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã. Começando mais uma edição, mais um episódio do Leia a Bíblia Cast, episódio número 45, onde eu vou estar aqui com João 3,16, com Fernando Pinheiro, para a gente comentar mais uma vez, para a gente relembrar a leitura da semana, pessoal. Mateus, do capítulo 11 ao capítulo 15. Quanta coisa, hein? A gente aprendeu essa semana, quantos ensinamentos maravilhosos a gente encontra em Mateus, e a gente quer relembrar alguns pontos, quer revisitar alguns versículos para a gente se edificar mais uma vez com essa leitura maravilhosa, beleza? Está começando o resumão de Mateus, pessoal, e eu já quero chamar João 3,16, bem-vindo, meu irmão. Fala aí qual é o seu destaque, fala aí qual é o seu versículo do capítulo 11, João. O que foi que te chamou a atenção? Qual é a mensagem principal aí desse capítulo 11, João? Graça e paz, amados ouvintes, Daniel, Fernando, que a graça e a paz verdadeira chegue até a sua casa, chegue até você, chegue para que possamos juntos fazer esse resumão para a honra e glória de Deus. Estou muito feliz por estar aqui, como sempre. É com grande satisfação que estamos começando o resumão. Lembra, antes de tudo, fé. Depois de tudo, gratidão. E no meio tem o Leia a Bíblia Cast. Que maravilha! Vamos lá, vamos começar. Eu, João 3,16, estou aqui, empolgado. Estou assim bem entusiasmado, tá? Junto meditarmos em Mateus capítulo 11 até o capítulo 15. Então, tem muita coisa para ver. O que eu digo para você, pegue a sua Bíblia, abra e medite conosco. Agora são pequenos detalhes, né, que faz grande diferença. Deus já falou durante a semana, vem falando, está falando e vai falar. Então, prepare-se que vamos lá. Nunca esqueça que Jesus é a nossa esperança. Já vou começar com o capítulo 11 de Mateus. É bom relembrar que Mateus capítulo 11 vai falar sobre pregação nas cidades. Jesus, ele prega nas cidades. Nós temos os mensageiros de João, que eu vou ficar nesse ponto, as cidades que não creram, né? E o convite de Jesus. Então, qual é a mensagem? A mensagem que eu quero separar hoje está no versículo 4, Mateus 11:4, que diz: Então Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. E observe o versículo seguinte, o versículo 5, onde ele diz: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Então, já ouviu Jesus hoje? As pessoas veem Jesus através da sua vida. E como você tem anunciado a Jesus? A dica hoje é: viva e fale de Cristo. Então, tem muito mais coisas em Mateus capítulo 11. O que eu peço para você, medite, reveja a live. Se você chegou aqui pela primeira vez, olha, Jesus está chegando hoje. Eu estou anunciando hoje Jesus para você e para todos os seus, porque nós estamos em Mateus, tá certo? Maravilha, Daniel! Bom demais, bom demais. Olha aí, pessoal, já começamos bem esse resumão com um ponto maravilhoso aí que João destacou pra gente. João 3,16, sempre com mensagens maravilhosas pra gente relembrar de Mateus capítulo 11, mas tem também o comentário de Fernando Pinheiro, também tá com a gente aqui nesse episódio do Leia a Bíblia Cast. E aí, Fernando, muito bem-vindo, meu irmão. Qual é o seu destaque? Qual é a sua mensagem para Mateus capítulo 11, Fernando? A paz de Cristo, João.
A paz de Cristo, Daniel, a paz de Cristo, você, meu irmão, que está aí nos assistindo, que está aí nos ouvindo. É uma alegria muito grande poder compartilhar com você esse momento. Agradeço a Deus por isso. E hoje, comentando os capítulos que você bem falou aí, Daniel, do 11 ao 15, eu quero já dar aqui o meu resumão do capítulo 11, onde eu destaquei aqui um versículo e é o versículo 2. O momento em que João Batista, diz aqui o texto, quando João Batista ouviu no cárcere falar das coisas de Cristo, das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhes: És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Irmãos, não é a pergunta de João Batista que me chama a atenção, mas o que me chama a atenção aqui é o foco, é o cuidado, é a atenção. Como João Batista está focado em seguir, em preparar a vinda de Jesus. Ele diz aqui o texto, quando João Batista ouviu no cárcere. Meu irmão, ele estava no cárcere, estava aprisionado. Imagine, alguém preso vai se preocupar com outras coisas mais, a não ser com o seu próprio bem-estar, a não ser com a sua liberdade e preocupação. E ele aqui no cárcere, ele manda perguntar a Jesus se Jesus era aquele que estava para vir ou haveria de esperar o outro. Eu vejo foco, eu vejo determinação, eu vejo cuidado, eu vejo atenção. Ele não estava preocupado com a vida dele, não estava preocupado com a liberdade dele, ele estava focado em Jesus. E é esse o papel nosso de seguidor de Jesus. É focar em Jesus, é olhar para Jesus, é ter foco em Jesus. É difícil, irmãos, eu digo isso a você, eu comento, mas isso me provoca muito. Eu sempre digo a João que eu gosto das coisas que me provocam. Isso me provoca muito a pensar o meu foco, a pensar as minhas preocupações, os meus cuidados. Quantas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa para Jesus, deixa de seguir Jesus porque tem que seguir outra coisa, tem que fazer outra atividade. Então eu vejo aqui João Batista focado e isso aqui me chamou muita atenção. Eu queria compartilhar isso com vocês. Foi esse o ponto que eu trouxe hoje do capítulo 11 de Mateus. Maravilha, maravilha, Fernando. Olha aí, mais um ponto interessante para a gente meditar, para a gente relembrar, né, pessoal? Sempre é bom estar relembrando a palavra de Deus, relembrando as mensagens, né? E o mais importante, colocando em prática. Valeu, Fernando, e eu já vou jogar para João 3,16 novamente. Fala aí, João, qual foi o seu destaque agora para o capítulo 12, pessoal? Mateus capítulo 12 também é maravilhoso e eu quero saber qual é o ponto que João destaca pra gente nesse capítulo, João. Muito bom, Daniel, muito bom. Mateus capítulo 12, é bom relembrar, Jesus é o Senhor do sábado. Jesus, ele cura a mão de um aleijado, o servo escolhido de Deus. Tem aí o poder de Jesus para expulsar demônio, a árvore e as suas frutas, tem o pedido de um milagre, tem a volta do espírito imundo e tem a mãe e os irmãos de Jesus. Eu vou ficar nesse ponto. Então, são 8 pontos. Você, com a sua Bíblia, você percebe claramente que tem muito conteúdo. Não teve live, então você pode repetir e Jesus, ele já falou e está falando. Eu destaquei o versículo 15, Daniel, você ouvinte, Fernando, o versículo 15 não, o versículo 50, 12 e 50, que é o finalzinho, onde Jesus, ele próprio, ele diz, portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, Mateus 12 e 20. Então, por que Jesus disse isso? Porque foram dizer para Jesus que a família dele estava lá. E Jesus, ele pergunta, quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? A pergunta hoje, quem é? Não é? Quem é o seu irmão? É aquele que fizer a vontade de Deus. E você tem feito a vontade de Deus? O que tem impedido você
de fazer a vontade de Deus. O que eu digo para você hoje? Faça a vontade de Deus e se torne um irmão de Jesus. É bênção! Maravilha, Daniel! Maravilha, maravilha, João. Sempre é bom relembrar, né? Sempre é bom relembrar aí todos os pontos, toda essa leitura maravilhosa que a gente viu em Mateus capítulo 12. Lembrando, pessoal, que é sempre importante você fazer a leitura do capítulo inteiro, tá certo? Aqui é só um resumão, a gente tá relembrando alguns pontos, mas é importante que você faça a leitura completa para que você tenha uma edificação também completa aí deste capítulo 12, beleza? Vou chamar agora Fernando Pinheiro para trazer qual é o seu ponto, Fernando, qual é o seu destaque aí desse capítulo, Mateus capítulo 12, Fernando? Muito bom, Daniel, muito bom, João, os comentários são muito fortalecedores. E aqui no capítulo 12, eu destaquei aqui os versos 46 ao 50, onde Jesus, diz aqui que Jesus ainda falava ao povo. E eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar com ele. Diz aqui que no 47, e alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. 48. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso. Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Uma pergunta, né? Uma resposta perguntando, uma retórica, né? Quem, meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse, eis a minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Irmão, não preciso falar mais nada. Eu só preciso perguntar a mim mesmo e a você que está nos ouvindo. Você quer fazer parte da família de Jesus? Ele disse aqui, ele estendeu a mão e disse aos discípulos, eis a minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, é para mim uma pergunta também, né? Será que eu realmente desejo continuar fazendo parte da família de Jesus? Para isso eu preciso fazer a vontade do Pai que está no céu. Palavra de Jesus, né? Esse é o meu destaque do capítulo 12, meu irmão. Muito rico o capítulo, mas eu tenho que escolher um versículo, e esse foi o que eu escolhi. Foi o que me chamou a atenção, o que me provocou nesse dia de hoje. Muito bom, Fernando. Valeu, que mensagem importante, né? Como o João diz, é bom relembrar também esse ponto importantíssimo que o Fernando trouxe pra gente de Mateus capítulo 12, tá certo, pessoal? A gente tem aprendido muito no grupo de leitura, a gente tem se edificado muito, eu tenho lido as mensagens, e cada dia eu tenho aprendido mais com os irmãos, e se você chegou aqui nesse resumão e não faz parte ainda do grupo de leitura, pessoal, tá perdendo tempo, hein? Tá deixando de se edificar com a gente, pessoal. Cada vez mais gente entrando no grupo, cada vez mais mensagens edificantes, um motivando o outro para continuar firme na nossa leitura anual do Novo Testamento. Então entra no grupo se você não faz parte ainda. Sempre, em todo episódio do Leia a Bíblia Cast tem um link. E você clicando nesse link, você vai entrar lá no grupo e se edificar, continuar a discussão, continuar o debate que a gente faz a semana inteira sobre todos esses capítulos que a gente fala aqui no resumão. Entra no grupo, tem o link aqui na descrição, e se você já faz parte do grupo, manda para alguém, tá certo? Compartilha, chama mais pessoas, chama seus contatos para ler junto com a gente, para participar desse debate maravilhoso da palavra de Deus junto com a gente, beleza? Vamos agora falar de Mateus capítulo 13, também um capítulo maravilhoso. Foi um capítulo que teve live, tá certo? Tem uma live aqui gravada no canal desse capítulo 13, né? Esse capítulo com tantas parábolas. E aí, você sabe o que é uma parábola? Você lembra quais são as parábolas que tem nesse Mateus capítulo 13? E aí, João, 3,16, fala pra gente aí qual é o seu destaque. Destacou alguma parábola? Destacou todas? Destacou outro ponto? Fala aí pra gente, João. Maravilha, Daniel. Muito bom, muito bom. Continuando o capítulo 13 de Mateus,
ele fala sobre a parábola do semeador. É bom relembrar a parábola do semeador, foi muito boa a explicação de Daniel na quarta-feira. Então, peço que você dê uma olhada na live de quarta, porque tem uma explicação muito boa sobre a parábola do semeador. Mas Jesus vai falar em Mateus capítulo 3, é bom relembrar que Jesus fala também por que ele usava. E tem várias parábolas, tem do joio, do grão de mostarda, o tesouro escondido, a pérola, a rede, e tem muitas coisas. E também onde Jesus ele foi rejeitado em Nazaré. Eu fiquei com a parábola do grão de mostarda. Daniel, você ouvinte, eu fiquei com esse versículo 31. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que o homem pegou e plantou no seu campo. Não é? O 32 diz: este grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce é a maior do que as hortaliças. E chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Então, eu peço que você volte para a live, porque lá tem a explicação, mas você sabe o que é uma parábola? Parábola é uma história terrena com a moral espiritual. É algo que você conhece com algo que você não conhece. Então, tem essa, mas tem muito mais coisa na live. O que eu digo para você, veja lá a live, que é muito, muito boa mesmo, tá certo? E o que eu digo para você hoje é pense no reino de Deus. Então, o reino de Deus é semelhante, o reino de Deus é sempre comparado. O reino de Deus é comparado. Então, o reino de Deus chegou ou vai chegar? Veja a parábola. Muito bom, Daniel. Maravilha, maravilha, Fernando. Valeu, 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 João. Muito bom, né? Quantas parábolas tem realmente em Mateus capítulo 13. Mas, mais importante do que conhecer a parábola é entender, né, João? É entender realmente as parábolas, ser um coração realmente que aceita a palavra de Deus, que recebe a palavra de Deus, que pratica e tem o entendimento da palavra. Muito bom, João. Mas também tem um comentário de Fernando. Eu tenho certeza aí que Fernando tem uma mensagem super importante para a gente relembrar de Mateus capítulo 13. Fala aí pra gente, Fernando. Sim, Daniel. O capítulo 13, riquíssimo, cheio de parábolas, cheio de histórias que a gente pode contar, ouvir, se fortalecer. E eu escolhi uma parábola também para fazer um breve comentário aqui que me chamou muita atenção hoje nesse resumão. E é a parábola do joio, do versículo 24 ao versículo 30. Eu vou ler essa parábola para a gente aqui. Diz assim: outra parábola lhe propôs Jesus, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. 26. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Versículo 30. Deixai-o crescer junto até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai os feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Eu vejo aí, irmãos, misericórdia de Deus para com os seus justos. Mesmo quando os seus justos estão no meio dos ímpios, Deus, por causa dos justos, ele não destrói os ímpios naquele momento. Então eu vejo aí que generosidade de Deus, misericórdia dele, e se em nossa casa, em nosso meio, existir um
um justo no meio dos ímpios, Deus vai preservar essa família, vai preservar esse grupo, vai preservar essa sociedade até o tempo certo. E durante esse tempo, ele vai dando oportunidade para que os ímpios se convertam. Eu vejo isso em nosso meio. Então, esse exemplo aqui da parábola do joio me chamou muita atenção por isso. A generosidade de Deus, o cuidado de Deus com os seus. Então, por causa de um justo, Deus preserva a vida de muitos ímpios. E nesse tempo, como eu falei, acredito que Ele está cuidando, mandando os seus mensageiros para tentar fazer com que esses ímpios eles se tornem justos. Caso não aconteça isso, no final da colheita, eles serão queimados, assim como o joio vai ser queimado. Mas vejo aí também misericórdia de Deus, e foi esse o meu destaque para o capítulo 11 de Mateus nessa semana. Valeu, Fernando. Esse capítulo 13 realmente é incrível. É até difícil, né? A gente escolher um único ponto para a gente falar de Mateus 13, porque essas parábolas, esses ensinamentos são maravilhosos, pessoal. É muito bom a gente estar relembrando, né? Tá degustando sempre, cada vez mais, a palavra de Deus. É sempre bom a gente estar relembrando, né? Como diz João, debatendo aqui junto com vocês e também lendo, sempre lendo e praticando a palavra de Deus. Vamos lá falar agora de Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14 foi aquele momento, né? Não teve live, cada um leu da sua casa, né? Cada um trouxe um versículo pra gente. E João 3,16, tenho certeza que trouxe também um versículo, um ponto maravilhoso pra gente relembrar de Mateus 14. Fala aí, João. É bom relembrar Mateus capítulo 14, onde vai falar sobre a morte de João Batista e a primeira multiplicação de pães e peixe. E Jesus, ele anda sobre o mar. E eu vou ficar nesse ponto. Mas Jesus, ele faz cura em Genezaré. Então, o versículo que eu destaquei, quero compartilhar, é o 27. Mateus 14, 27. Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. 27, né? E o 29, Jesus chama Pedro, né? Venha, e Pedro, descendo do barco, andou sobre a água e foi até Jesus. Coragem é você orar e agir. Coragem, não é? Então, você tem coragem na vida cristã? Qual é o seu medo? Qual é o convite de Jesus para você? Ore e haja. Isso é coragem. Ore e haja. Deus, eu devo ir. Deus, eu não devo ir. Se ele disser não vá, nem adianta, tá certo? Deus, ele vai dar sempre o momento certo em tudo na vida, tá certo? Então, Mateus 14 tem muito mais coisas. Daniel, maravilha, Daniel, 14 aí. Fernando, você ouvinte, medita mais do 14. Muito bom, muito bom. Olha aí, pessoal, é bom relembrar, né? Sempre relembrando, sempre prestando atenção aí, pessoal, em todos os pontos que a gente traz. E a gente quer saber também o seu ponto, tá certo? A gente quer que você participe aqui também. Qual é o ponto que te chamou a atenção nesses capítulos, pessoal? Qual foi a mensagem que te chamou a atenção? Qual foi aquele versículo que mais te edificou? Coloca aqui nos comentários, a gente quer ver a participação de vocês, a gente quer ver vocês interagindo. Pode ser que tenha algum ponto, ó, que você gostou, que você se edificou, que a gente não tá falando aqui. Você coloca nos comentários: ah, Daniel, eu gostei mais desse versículo. Ah, Daniel, essa mensagem aqui me edificou essa semana. Coloca aí que a gente quer saber, a gente quer se edificar junto com vocês também e a gente quer compartilhar com outras pessoas que chegarem aqui no canal, beleza? Vou chamar agora Fernandão para falar de Mateus capítulo 14, mas enquanto o Fernando tá vindo aí, pessoal, eu quero que você também deixe seu like, tá certo? Ó, nos ajude aí nesse projeto do Leia a Bíblia Cast. Se você tá gostando, se você acha que é importante compartilhar com mais pessoas, sai mandando o link, né? Vai, pega o link desse episódio, manda para os seus contatos, tá certo? Não esquece de curtir, ajuda muito também, é a sua contribuição importante, tá, pessoal? Vale muito o seu like aí
para ajudar a espalhar a palavra de Deus, beleza? E se você também não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, né? Tem um botãozinho aqui, ó, se inscrever. Se você não é inscrito, também vai ajudar a gente nesse projeto a espalhar a palavra de Deus, né? Para mais e mais pessoas lerem junto com a gente, meditar na palavra de Deus, beleza? Vamos lá então, ó, Fernando já chegou. Fala aí pra gente, Fernando, qual é o seu destaque? Mateus 14. Que maravilha, Daniel. Eu sou obrigado também a dizer, como o João sempre fala, né? É interessante, é muita riqueza dentro desse capítulo 14 de Mateus. E eu destaquei aqui os versos 15 ao verso 21, onde Jesus faz a multiplicação dos pães e peixes. E a partir do versículo 15 diz que ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se daí, dá-lhes vós mesmo o que comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Muito pouco, né? Eles achavam. Então, ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. O que me chama a atenção? Eu lembro da minha avó. A minha avó sempre dizia: o pouco com Deus é muito. O pouco com Deus é muito. A gente vê aqui, o que parece pouco nas mãos de Jesus é muito. E não apenas muito, sobra suficientemente para mais pessoas comer. Então, que a gente possa ter isso como um lembrete em nossas vidas. Quando as coisas parecem difíceis, parecem poucas, parecem insuficientes, olha, coloca nas mãos de Deus. Olha para os céus, entrega a Deus, que isso vai ser multiplicado. E você não vai sentir falta, porque o pouco na mão de Jesus é muito. Foi um dos pontos que me chamou a atenção também aqui e me fez refletir sobre e lembrar da minha avó, que há muitos anos já se foi, ela está na glória, acredito que Deus está cuidando dela, e me chamou a atenção. O pouco nas mãos de Jesus é muito. Pode ser pouquinho, mas entrega nas mãos dele, que ele vai fazer isso multiplicar e com certeza não vai faltar, como aconteceu aqui, vai sobrar. Bom demais, Fernando. Que mensagem, mais uma mensagem importante, né, pessoal? Pra gente revisitar, pra gente relembrar. Valeu, Fernando. É difícil, né? Eu sei, é difícil escolher aí somente um ponto desses capítulos, mas foi muito legal aí esse ponto que Fernando trouxe pra gente. Muito edificante também e muito importante a gente lembrar. Valeu, Fernando. E agora vamos chegar em Mateus capítulo 15, tá certo, pessoal? Mas antes de falar de Mateus capítulo 15, eu quero falar sobre um projeto que a gente está começando aqui no Leia a Bíblia Cast. A gente quer fazer as gravações, pessoal, dos episódios na sua casa, na sua residência, no seu sítio, no seu terraço, na sua varanda, onde você quiser. A gente quer ir até você, tá certo? A gente quer que esse projeto do Leia a Bíblia Cast, né, seja um projeto itinerante, né? A gente quer visitar as pessoas, tá certo? Qual é o objetivo disso, tá? O objetivo é só ter um momento a mais de comunhão com os nossos ouvintes, com os nossos participantes, com um grupo de leitura, tá certo? A gente quer visitar você, né? A gente quer conhecer melhor você, passar um momento de comunhão com você e aproveitar e ler a palavra, fazer o resumão na sua casa, na sua residência, beleza? Se você tem interesse em nos receber, tá certo? Você fala comigo, fala com o João, fala com o Fernando por aqui ou pelo WhatsApp, que a gente vai marcar um dia legal aí para visitar a sua casa. A gente faz a gravação do Leia a Bíblia Cast e depois tem aquele momento de conversa, de debate, de comunhão, que é muito legal. A gente já fez na casa de Roberto, né? Nosso irmão Roberto Guerra, foi maravilhoso e a gente quer replicar essa experiência com vários e vários outros irmãos, tá certo? Então, se você tem interesse em nos receber, fala com a gente.
Leia a Bíblia Cast na sua casa, beleza? Vamos agora sim falar de Mateus capítulo 15. Já vou chamar João, né? João 3,16. João fez a live comigo, não foi, João? Na sexta-feira, foi uma bênção também essa live aí, muito debate em Mateus capítulo 15. O que é que a gente tem que relembrar, João, nesse capítulo? Maravilha, Daniel, maravilha, muito bom. Glória a Deus, amém, aleluia. É bom relembrar que Mateus capítulo 15, Jesus, ele vai falar sobre a tradição dos judeus. Jesus, ele vai falar sobre as impurezas. Jesus, ele vai falar sobre a fé daquela mulher cananeia. Jesus, ele vai curar vários enfermos e vai fazer a segunda multiplicação de pães e peixe, tá certo? Eu separei o versículo 8, onde Jesus vai falar sobre a tradição dos judeus. Versículo 8 diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Versículo 9, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Pergunta, onde está o seu coração? Como você tem adorado ao Senhor? E a quem você tem ensinado? Preste atenção. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração, Jesus diz, está longe de mim. Onde está o seu coração? Eu participei desta live na sexta-feira. Passamos lá mais de 50 minutos conversando sobre esta passagem. Foi muito importante. Quero convidar você, tá certo? Antes de tudo, é fé. E depois de tudo, gratidão. E no meio é o Leia a Bíblia Cast. É você, meu amado ouvinte. Daniel, Fernando, maravilha! Valeu, João. Que ponto importante, Mateus capítulo 15, mais um capítulo maravilhoso. Lembrando que essa live que eu fiz com o João, tá, pessoal, também está aqui no canal disponível. Se você perdeu ou se quiser ver de novo, ó, todas as lives ficam aqui no canal com a leitura completinha, tá certo? Com o capítulo 15 completo que a gente leu e debateu ao vivo junto com os irmãos, beleza? E para fechar com chave de ouro, né, a leitura da semana, vamos ver aí qual é o comentário, qual é o destaque de Fernando. E aí, Fernando, qual é o seu ponto para esse Mateus 15? João, Daniel, você, meu irmão, que está nos ouvindo aí, realmente, antes de tudo, precisamos ter fé. Se tivermos fé, nós vamos atingir os nossos objetivos, vamos chegar a lugares que a gente jamais imaginou. Mas se tivermos fé, a gente chega. Eu digo jamais imaginou, porque a gente vai ter mais do que a gente merece. A gente vai conquistar mais do que a gente espera. Observe aqui, eu quero destacar no capítulo 15, a partir do verso 21 ao verso 28, a história da mulher cananeia. Diz aqui, eu vou ler para a gente aqui, diz aqui que no versículo 21, partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões, clamava, ela dizia, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, Senhor, despede essa mulher, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então, ele respondendo, disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, replicou, sim, Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo conforme queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Irmão, é verdade. Antes de tudo, fé. Tenha fé. Precisamos ter fé. Se tivermos fé, nós vamos atingir lugares que a gente nem imagina. A gente tem fé, a gente acredita no impossível, no invisível, mas a gente vai conquistar ainda mais
Porque essa é a verdade. Quem tem fé conquista coisas que até ele imagina não ser real. A mulher aqui foi atrás de Jesus. Jesus disse: faça-se contigo o que queres. O que queres? O que é que tu queres? Né? E desde aquele momento sua filha ficou sã. Irmão, antes de tudo, fé. E aí, vamos agradecer a Deus por tudo, porque Ele tem feito maravilhas em nossas vidas. Foi esse meu destaque no capítulo 15 e eu estou muito contente de poder participar com vocês, compartilhar esse momento. É um momento de muita alegria para mim, tenha certeza. Perfeito, Fernando. Valeu, fechando muito bem esse resumão com essa mensagem incrível e importante também de Mateus capítulo 15. Valeu, Fernando, valeu, João. Olha aí, pessoal, resumão quase concluído. Falta agora a parte dos poemas, hein, pessoal? Importante aí também, né? A gente sempre traz esses poemas maravilhosos pra gente meditar e também pra gente, ajudar a fixar, né? Esses poemas, esses pré-poemas, né, que João prepara, Fernando prepara, são maravilhosos, né? Mais uma forma, né? Mais um recurso pra gente lembrar da leitura da semana, pra gente lembrar da mensagem de Deus para nossas vidas, beleza? Então vamos começar com o pré-poema, né? Antes do poema tem o pré-poema com João 3,16. E aí, João, como é que tá esse pré-poema de hoje? Ok, Daniel, agora chegou a hora do PP. PP, eu separei só a parábola. Então, vamos trabalhar sobre a parábola. Começando o PP. Bola para bola. Foram muitas parábolas. Gosto de bola, mas deixa a bola para lá. Eu quero exaltar Jesus. Bola para o lado, bola para o outro lado. Vamos deixar a bola e a Cristo exaltar. Vamos embora com a bola ou sem bola. Deixa de tua enrolada e com Cristo vamos embora. E avisa a vizinhança que Jesus é a nossa esperança. Aê, valeu, Jesus, a nossa esperança, né? Avisa a vizinhança que Jesus é a nossa esperança. Valeu, João, mais um pré-poema maravilhoso pra gente, relembrar da leitura da semana com esses motes que João trouxe aí pra gente. Valeu, João! Pré-poema concluído. E por falar em Jesus, a nossa esperança, não esquece de acessar o canal, tá certo, pessoal? Canal Jesus, a nossa esperança aqui no YouTube também tem todos os programas, tá certo? E se você puder assistir ao vivo esse programa, é todo sábado, tá certo? Jesus, a nossa esperança, todo sábado das 8 às 10 da manhã. Tem esse programa aí com Fernando Pinheiro, muito edificante também. Você acessa pelo site da Litoral FM. Acessa aí Litoral FM que você pode assistir ao vivo o programa todo sábado, ou então você assiste os programas gravados aqui no canal que tem no YouTube, Jesus, a nossa esperança, beleza? Recado dado, pessoal. Antes de chamar Fernando, olha aí, ninguém mandou poema ainda pra mim, tá certo? Tô esperando aí vocês me ajudarem com o poema, mas eu gostei tanto, pessoal, de Mateus capítulo 13, né, que foi o capítulo das parábolas, que eu decidi queimar aqui um pouquinho meus neurônios e eu consegui fazer um poeminha, tá certo? Não é igual ao poema de Fernando, né? Não é igual ao pré-poema de João, mas eu tentei aqui fazer um poema com as parábolas, beleza? Mateus capítulo 13 foi um capítulo que realmente essa semana me chamou a atenção, fiquei muito edificado com ele e eu preparei um pequeno poema aqui pra gente relembrar das parábolas. Então vamos lá, o nome do poema é As Parábolas do Reino. Diz assim o poema: Um homem planta trigo no chão, mas cresce o joio junto ali. No fim, na grande separação, o trigo fica e o joio há de ir. A semente pequena quase some, vira uma árvore a florescer. Assim é o reino, cresce e expande, muito maior do que possa parecer. O fermento que a massa alcança, mesmo escondido, faz ela crescer. O reino age, muda e avança, mesmo sem a gente perceber. Um grande tesouro alguém encontrou,
e tudo vendeu para então comprar. Uma pérola rara alguém achou e deu seu tudo para ela ganhar. O reino é dado a quem se entrega, a quem confia no Salvador. Pois Jesus te chama, vem sem demora, pois só com ele há paz e amor. Aê, valeu pessoal. Tentei pegar um pouquinho aí de cada parábola, né? A parábola do joio, a parábola da semente, a parábola do fermento. Tentei trazer um pouquinho aí pra gente relembrar, beleza, pessoal? Tô aprendendo, viu? Tô só no comecinho ainda. Não é um poema feito de Fernando, né? Feito de Neide, mas tô aprendendo. Aos pouquinhos eu vou tentar pegar o jeito aí, tá certo? Mas eu quero ver a sua participação, tá certo? Melhor do que o poema que eu faço, com certeza, é o que você pode fazer. Escreve aí pra gente, manda um poema aí, manda alguma coisa que eu vou ler aqui no próximo episódio do Leia a Bíblia Cast, beleza? Ó, Hilda já mandou, Neide Cavalcante já mandou, e agora eu quero saber o seu. Manda aí pra mim que eu vou ler no próximo episódio e eu não tenho que ficar queimando meu neurônio aqui, né? Pra fazer esses poemas também, tá certo? Tô tentando, mas me ajudem aí também. Se você só mandar um motezinho, se você mandar alguma coisinha, já ajuda também pra gente compartilhar aqui com os irmãos, beleza? Agora sim um poema de verdade, né? Agora sim um poema de Fernando. Fernando também traz sempre um poema aí pra gente fechar o Leia a Bíblia Cast com essas palavras maravilhosas. Fala aí pra gente, Fernando, como é que tá o poema de hoje? Sim, Daniel, eu fiz um poema, na verdade um pré-poema. O poema hoje é o seu poema que você fez, eu ouvi e gostei muito. Tenho certeza que os irmãos vão adorar o poema que você fez também. O meu pré-poema hoje, assim como o João faz o pré-poema, eu também fiz o pré-poema hoje. Diz assim: antes de tudo, tenha fé e Deus vai te conceder tudo aquilo que você deseja e quer. Não se desespere, abra o coração, te dirige a Deus com gratidão. Ele tudo pode, basta entregarmos tudo em suas mãos. Antes de tudo, tenha fé e Deus vai te conceder tudo aquilo que você deseja e quer. Valeu, aí sim, né, pessoal? Aí sim, que poema, mais um poema incrível aí pra gente fechar a semana, pra gente fechar o Leia a Bíblia Cast. Valeu, Fernando, que Deus te abençoe e continue te abençoando com esse dom. João 3,16 também com esse dom maravilhoso aí de fazer esse pré-poema sempre divertido pra gente relembrar, né, pessoal? E continue me ajudando, falei, vai mandando aí também o seu poema pra me ajudar a minha parte aqui, beleza, pessoal? Então é isso, vamos finalizando mais um episódio do Leia a Bíblia Cast. Semana que vem, se Deus permitir, estaremos aqui de novo para continuar comentando, falando, né, relembrando do Evangelho de Mateus. Quem sabe o próximo episódio não é na sua casa, quem sabe? Fala aí com a gente tá esperando aí vocês nos convidarem, né? Quem sabe não é na sua casa a próxima gravação do Leia a Bíblia Cast, beleza? Fiquem com Deus, excelente semana, pessoal, valeu, continuem firme na leitura, tchau, valeu!